que é conversar sobre a adolescência, onde a questão do limite vai aparecer bastante também. Apesar de eu gostar muito dele, ele é uma armadilha, porque sempre que a gente tenta colocar em palavras algo tão complexo como uma fase de desenvolvimento, como questões que estão presentes na relação com o outro, a gente acaba por simplificar. Não tem como não simplificar. Não conseguirei colocar em palavras coisas como os prazeres, os conflitos, as dificuldades, os desafios que vocês pais vivem com adolescente ou com pré-adolescente. Não é possível dar conta das questões imediatas que vocês vivem em casa. Eu tentarei conversar um pouco com vocês, apresentando de um ponto de vista teórico, a partir da psicanálise winnicottiana, que é o meu referencial teórico, o que seria a adolescência e o que é que os pais podem fazer para contribuir com esse processo, que é a adolescência. A primeira pergunta que os pais fazem é quando começa e quando termina a adolescência? Tem sido cada vez mais difícil responder essa pergunta, porque devido a fatores sociais, ambientais, a adolescência tem se precipitado cada vez mais, a puberdade tem se precipitado. A gente vê hoje crianças sendo mais comum garotas de 9, 10 anos entrando na puberdade. Vemos garotas de 7 anos entrando na puberdade. O que é bem complicado, né, para a gente entender onde acaba a infância e onde começa a adolescência. Mas daí para isso eu trouxe esses dois desenhos para a gente pensar o que seria o processo de amadurecimento. Muitas vezes os pais, os educadores acreditam que a gente termina um estágio do desenvolvimento e pula para outro. De repente a gente é adolescente, de repente a gente é adulto. Não é assim que funciona o processo de amadurecimento emocional. Seria mais parecido com a espiral e não com a escada. Tem coisas que a gente vai revivendo e vai construindo em um entorno. Então a gente pode ver uma criança que ainda não entrou na puberdade, já com questões da adolescência, já com um comportamento que a gente olha e acha que condiz muito mais a adolescência do que a infância. Do mesmo jeito que difícil a gente dizer quando que esse indivíduo se tornou adulto, quando que terminou a adolescência dele. Nós temos um colega, Francisco Assunção, que para ele a adolescência só acaba depois do mestrado, que está sendo cada vez mais tarde o fim da adolescência. E não deixa de ser verdade, porque o que é adolescência? É isso que a gente vai conversar hoje. Então aqui é um quadrinho da Mônica, só para dizer que antes mesmo de começarem as mudanças corporais, antes mesmo da puberdade, outras coisas começam a mudar. Começam a mudar os interesses, começam a mudar o foco, começa a mudar a forma de se relacionar, a forma de se colocar no mundo. Então garotos, garotas mais cedo, garotas com 9, 10 anos, 11 anos, começam a se colocar de uma forma diferente frente aos pais, começam a se colocar de uma forma diferente frente aos professores. Os garotos, um pouco mais tarde, com uma diferença aí de 1, 2 anos em relação às meninas, mas eles começam também, antes de entrar na puberdade, eles já começam a apresentar algumas mudanças. Eu vou partir do ponto de vista aqui, falando da adolescência, sempre do ponto de vista da saúde, pensando que o transcorrer na infância, que o processo de amadurecimento na infância foi tudo bem, tá? Não vou partir do princípio de que alguma coisa não foi bem ou não foi dado conta ao longo da infância. Mas depois, no final, até vou retomar e colocar algumas implicações disso também. Daí uma notícia muito ruim para os pais sempre é que a adolescência não tem cura. Não tem como curar a adolescência. Não existe remédio, não existe antídoto como o menino maluquinho queria, né, para se livrar da adolescência. A única coisa que a gente pode fazer é dar tempo ao tempo e sobreviver. Sobreviver é muito importante. Nem todos os pais conseguem sobreviver à adolescência.
dos filhos e acaba abrindo mão do seu lugar de pai, do seu lugar de mãe, e o filho fica sem saída, a não ser ter que precipitar o fim da adolescência. Isso a gente vai conversar também um pouquinho mais adiante. Então, quais são as características da adolescência? Então, a gente pode enumerar uma série de coisas, como dizer que a adolescência é o período de descoberta pessoal e de estabelecimento de uma identidade. Tá, mas o que é isso? Como isso se dá? Isso se dá a partir de uma volta ao isolamento. O pré-adolescente, o adolescente, ele se isola. Se isola não necessariamente no quarto, não significa isso, ficar só, né? Mas ele deixa de se relacionar da forma como ele se relacionava antes. A relação parte de um outro lugar, de um outro princípio. Esse adolescente, e algumas vezes ele vai se isolar mesmo no quarto, vai ficar lá trancado, sozinho. As mães muitas vezes relatam que a minha filha, que sempre foi minha amiga, agora, né, ela está distante. Sim, e até mesmo porque a filha não é amiga. Vocês não são amigas das filhas de vocês, vocês são mães, né? Vocês podem ser companheiras, mas não amigas. Porque não é justo dizer numa relação de amizade que tem alguém que determina o que é o cuidado do outro e que vai tomar a responsabilidade sobre isso e decidir o que é melhor para o outro, né? Então não é amiga. Mas as mães se queixam muito. Tem muitas mães que levam a filha por conta da preocupação que elas têm em relação ao momento da adolescência da filha começar a se isolar e não procurar mais a mãe para contar as coisas, a mãe não saber mais tudo que se passa na vida do filho ou da filha e não saber o quanto deve perguntar ou não, que até isso foi um questionamento, né? Quando a gente tem que perguntar mas quando a gente faz uma pergunta, a gente tem que estar preparado para a resposta. E a resposta, às vezes, pode ser não quero te contar, ou significar isso. Então, os filhos não falam também o que eles fazem na terapia, muitas vezes. E tem pais que ficam angustiadíssimos. Eles perguntam, mas o que vocês fizeram hoje? O que vocês conversaram? Ela não quis contar nada. Não quis contar porque é um espaço dele. E ele se isola como forma de romper com o mundo, romper com as normas e com as regras e com os valores do mundo, para tentar construir os seus próprios valores, as suas próprias normas. Durante a adolescência, a gente vê, daí a gente pode falar da gente mesmo, né? Durante a nossa adolescência tinha uma série de coisas que a gente criticava nos nossos pais e hoje nós adultos temos uma série dessas coisas, igualzinho, a gente se comporta igualzinho a uma série dessas coisas. Mas hoje, esses são valores nossos. A gente construiu ao longo da vida como sendo algo nosso, que a gente considera importante. A gente não pensa assim porque os nossos pais pensavam assim. Lógico que a gente herda de alguma forma, né? A gente aprende com o que os nossos pais nos ensinaram. Mas não é simplesmente porque os nossos pais achavam certo. E é isso que o adolescente vai precisar. Ele vai precisar descobrir o que ele pensa. E, obviamente, que toda a educação que foi e é oferecida para ele está em jogo, é importante, ele leva em consideração. O adolescente, mas ele estará buscando a verdade dele, e a verdade dele é fundamental para ele, é uma questão vital, é uma questão de vida ou morte. Ceder ou viver aquilo que o mundo coloca, ou que os adultos colocam para ele como sendo o que é certo, é ter que abrir mão de si, ter que abrir mão da sua espontaneidade, ter que abrir mão da sua impulsividade, ter que abrir mão de elementos que ele ainda nem sabe direito o que são. Podemos dizer que o adolescente é imaturo, né? Ele é imaturo, só não dá para dizer isso para ele, né? Porque eles não gostam de ouvir isso, mas o adolescente é imaturo. E é fundamental que ele seja. Daí nisso nós temos que parar para pensar, porque muitas vezes um adolescente é levado para o consultório porque os pais querem que ele seja maduro, quer que ele seja responsável por coisas que ele não será responsável. E aí está a riqueza da adolescência, é não ter responsabilidade sobre algumas coisas, não ter responsabilidade sobre o olhar do outro, sobre o que o outro pensa, quais são as implicações. Ele vai pensar muito a partir de uma verdade única, a verdade dele. E daí, o que esse adolescente vai precisar é que tenham adultos
que sustentem os desafios dele, que estejam lá para poder barrar na hora que for necessário barrar. Alguém que coloque limites na hora que for necessário colocar limites. Alguém que traga outros olhares ou outros pontos de vista no momento em que são necessários. É não deixar esse adolescente poder atuar ou fazer acontecer tudo que ele considera que é o certo ou que é importante para ele. O adolescente, ele é idealista por natureza, e isso é fundamental, é importante para a sociedade como um todo, porque por conta dessa imaturidade e da dificuldade de considerar o outro nas decisões dele, ele acaba trazendo ideias muito inovadoras do ponto de vista das relações, ideias sobre o como esse mundo poderia funcionar, o como esse mundo poderia ser, o como que as pessoas deveriam ser, coisas que nos fazem pensar e que tem levado ao longo das últimas décadas os adultos a pensarem diferente e a decidirem diferente, a voltarem a olhar para coisas que antes não olhavam, porque nós, adultos, vamos naturalizando uma série de questões e vivendo como se aquilo fosse a única verdade, a única possibilidade. E o adolescente, muitas vezes, nos faz olhar para aquilo de uma forma diferente, até antes não vista. E isso é importante, então, não só para o adolescente, mas também para a gente enquanto sociedade. Outra característica do adolescente é que ele recusa soluções falsas. Recusa de soluções falsas. O que viria a ser isso? Ele recusa qualquer solução que a gente dê para ele que não faça sentido para quem ele é. Qualquer solução que não tenha partido dele mesmo. Ele pode aceitar e cumprir, ele pode aceitar e fazer. Isso não significa que ele vive aquilo e que para ele aquilo é uma verdade. Então ele pode entender a escola ou as lições, as atividades da escola, as lições de casa como uma obrigação e respeitar essa obrigação. Outros entenderão como dever deles, como algo que é para eles, que é importante para eles e que também define quem eles são, que também define a imagem deles enquanto pessoas. Mas não aqueles que assumem isso como um dever e não como obrigação, não o fizeram porque os pais falaram que assim tem que ser. Isso foi uma construção pessoal e que tem muita relação, sim, com os valores que a família passou para esse indivíduo ao longo da infância e que está passando na adolescência, mas que não foi porque os pais assim quiseram, ou pelo menos não pode ser porque os pais assim quiseram. Tem que ser uma construção deles, porque eles compreendem que aquilo é importante para eles. Não é estranho a gente ver um aluno que até o 5º, 6º ano não fazia nada, não queria fazer lição, não queria estudar, e de repente no 7º, 8º ano, 9º ano, ele começa a ir bem na escola, começa a estudar, por motivos outros que não são as regras dentro de casa necessariamente, mas porque aquilo de alguma forma passou a ser algo, então o estudar, o aprender, o saber, passou a ser algo que também o definia como pessoa, e ele passou a estudar. Assim como é comum, daí principalmente nas garotas que até o 4º, 5º, 6º ano estavam muito bem na escola, chegaram no 7º ano e as notas começaram a despencar. E daí boa parte delas vão para a terapia, né? Porque começam a mudar os interesses. Os interesses dos adolescentes não são os mesmos que nós consideramos importantes para eles, necessariamente os mesmos, né? As meninas vão começar a ficar muito mais preocupadas com os meninos do que com o dever de casa, do que com estudar. E antes do que os meninos, né? Que isso é um problema para elas também, porque nesse início os meninos continuam só querendo saber do futebol, e as meninas não. As meninas querem saber dos meninos. E aqui elas resolvem ficando vendo os meninos jogando futebol, né? Que elas ficam na arquibancada do campo. Uma fase que é difícil
os pais, muitas vezes, compreenderem, porque os pais até entendem que tudo isso existe, mas não quer que eles abram mão das responsabilidades deles, daquilo que nós chamamos como responsabilidades deles. Mas nesse momento há um rompimento, inclusive, com o que nós achamos que é a responsabilidade deles. Eles vão questionar muito o porquê disso. E nós precisamos saber de que lado nós estamos. E estar de um lado, como estar do lado deles, é tomar que tipo de decisão? É fazer aliança com quem, em relação a quê? Então, o que mais, que faz parte da adolescência? Daí temos aí um momento de rebelião e desafio misturado com dependência. Que isso é algo que é muito difícil de lidar mesmo, E muito enriquecedor, porque ao mesmo tempo em que eles nos desafiam, que eles nos questionam, ao mesmo tempo que eles se rebelam contra a gente, contra nós adultos, eles são extremamente dependentes. E muitas vezes a argumentação, por exemplo, deles, muitas vezes é pueril, chega a ser infantil. Aí você pensa, mas como que ele acha que baseado nisso é possível agir dessa forma? Eles não aceitam conciliações, é difícil chegar no meio termo. Na cabeça deles, eles precisam, às vezes para a gente parece que eles estão conciliando, que a gente chegou no meio termo, mas na cabeça deles, a maior parte das vezes, eles têm certeza que estão dando balão na gente. Então eles acham que eles estão levando vantagem. E não faz mal eles pensarem isso, desde que o que esteja em primeiro lugar seja o cuidado para com eles. Os grupos na adolescência não têm o mesmo significado do que os grupos na vida adulta. Como esses indivíduos são indivíduos isolados, então o que significa ser isolado? É não estar inteiro na relação com o outro, porque ele ainda não sabe quem ele é inteiro. E é não poder olhar o outro como um indivíduo inteiro. É não poder olhar o outro em toda a sua objetividade, com objetividade. Ele olha o outro e entende o outro como parte de si mesmo, em algumas características, algumas que ele gosta, outras que não. Então o grupo, ele é muito mais uma coleção de indivíduos isolados durante a adolescência do que um grupo coeso. Então ele é um conjunto de indivíduos isolados que estão agregados em torno de uma preocupação em comum ou em torno de algum interesse em comum, mas com si mesmo pessoal recuado e protegido, ainda em busca de se descobrir, ainda em processo de construção. Bom, ao longo desse processo, a gente é desafiado o tempo inteiro. É desafiado não só pelo adolescente, mas por aquilo que nós pensamos a respeito da nossa vida, do que foi a nossa adolescência e de como a gente se sente em relação ao nosso filho. Então, durante a adolescência, muitas questões como essas, se eu existo, se eu sou real, o que faz de mim uma pessoa única, que são questões vitais para o adolescente, que ele precisa poder se questionar e que ele vai se questionar para ele poder caminhar, se construir. Essas perguntas, muitas deixam ao longo da adolescência, esse adolescente, em muitos períodos, deprimidos. Então, ficar deprimido na adolescência faz parte. Agora, eu aguento ver meu filho deprimido? Eu aguento ver meu filho sofrer? Eu aguento ver meu filho triste? E daí, muitas vezes, precipitadamente, busca-se soluções mágicas. E não existe solução mágica. Ele vai se sentir, sim, inútil em muitos momentos.
porque ele não sabe o que ele pode fazer de diferença no mundo. Ele precisa construir isso. O que faz de mim importante? O que tem em mim que faz a minha existência ser importante nesse mundo? Ele ainda não sabe. Na verdade, isso a gente nunca sabe, né? Mas a gente passa a acreditar em algo. E nesse momento ele ainda não sabe em que acreditar. E não adianta a gente falar para ele. É importante a gente falar, tá? Mas não resolve a gente falar. Bom, na dúvida se essa depressão é uma depressão comum, né, da adolescência, ou se é algo que é patológico, acho que é importante a gente não radicalizar também, que eu fico preocupado hoje com o movimento que eu vejo em relação à consciência, em relação ao quanto que nós medicamos no Brasil, ao quanto que nós tendemos a tornar patologia coisas que não são patologias. Hoje tem um movimento muito grande de pais que se recusam a olhar para uma necessidade do filho, como, por exemplo, filhos que apresentam uma patologia sim. Então, tem pessoas que são medicadas erroneamente, tem pessoas que são encaminhadas para médicos sem necessidade, mas tem pessoas que têm patologias, tem pessoas que necessitam de medicação. E hoje nós vemos dois grandes grupos. Aquele que acha que então ninguém precisa de remédio, e isso eu digo dos pais, porque os profissionais não passam por isso, né? Mas porque os pais têm muito acesso às discussões dos profissionais e às vezes não conseguem pegar em toda a sua complexidade, e isso se mistura com questões pessoais, porque levar o filho para o psicólogo não é fácil, levar o filho para a psicopedagoga não é fácil, levar para a fono não é fácil, porque vem o questionamento: o que eu fiz de errado, ou por que tem alguma coisa de errado, como se isso fosse uma verdade, como se existisse algo de errado com o filho por conta disso, né? Então o filho vai para a terapia porque tem algo de errado com ele, porque tem um problema com ele, ou ele vai para o psicopedagogo porque eu não consigo estar do lado dele e ajudá-lo no processo de aprendizagem. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso e, na dúvida, é buscar orientação. Mas, voltando, períodos de depressão são comuns e normais na adolescência. Embora muitas vezes o adulto acredite que o adolescente ele é um pouco imoral, outros acham que ele é um pouco amoral, o adolescente tem uma moralidade que é bastante rígida, mas não é com que os adultos gostariam. Não é em termos de bom ou mal, mas é o que é verdade para mim e o que não é. O que é real para mim e o que é falso. O que se eu fizer ou se eu aceitar, eu estarei sendo fiel a mim, e o que se eu aceitar, eu estarei me traindo. E trair a si mesmo é algo que é insuportável para o adolescente. É abrir mão, se trair, ou trair a si mesmo, é abrir mão da própria existência. Então, por isso que às vezes a gente vê adolescente brigando com unhas e dentes por algo que a gente olha e fala: nossa, mas tão dispensável, né? Isso para a gente, mas para ele não é. Nada é mais importante para o adolescente do que ele mesmo. E não tem problema nisso. O único problema é o desafio que isso nos coloca. O desafio que é lidar com isso. Mas a adolescência é o momento em que ele tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa mesmo. É o momento em que isso cabe. O ruim é quando a gente pega um adulto no consultório de 30, 35 anos que tem que viver isso nessa idade, onde já não cabe mais. Então, na adolescência cabe. Na adolescência, a gente lida com isso. Então, ele é o centro de tudo. Ele está voltado para ele mesmo, buscando descobrir quem é, buscando descobrir o que ele acredita, buscando se discriminar dos pais, buscando ser alguém que não é o pai, não é a mãe, é ele, fulano, diferente do pai, diferente da mãe, ele é assim, assado, e isso faz dele alguém único, e não
um produto, não uma cópia do pai ou da mãe, e não um simples milkshake de pai e mãe também. As soluções que eles constroem por eles fazem todo o sentido do mundo, embora que a gente nem sempre concorde com as soluções deles, né? Dentre as soluções que eles encontram, ou frente às soluções que eles encontram, muitas vezes a gente vem, questiona, a gente fala, não, mas... E eles justificam, e justificarão, crendo nos argumentos deles, e crentes de que está perfeita a argumentação deles, de que isso é a melhor saída. E nenhuma solução que a gente der seria melhor. Nem todas as soluções têm que ser construídas por eles. É importante que eles sempre sejam ouvidos, mas nem sempre a decisão será deles. A ideia aqui, né, é uma coisa que muitos pais falam, é uma fala de muitos pais, né? Se a gente dá apoio, a gente está errado. Se a gente tira o apoio, não dá apoio, a gente também está errado. Qual que é a saída? Não tem saída. Vocês estarão sempre errados. Aquela velha máxima da psicanálise, que a culpa é sempre da mãe. Então a culpa é sempre da mãe, não tem jeito. E lembrando que só porque eu falei isso e tem pais presentes, né, senão depois a culpa será sempre da mãe mesmo, é sacanagem. A culpa pode ser sempre da mãe, mas quem sustenta a possibilidade da mãe ser mãe também é o pai. Né? Então, se a mãe está falhando, o pai também está junto nessa. Né? Não tem saída porque tudo que der errado na vida do filho, para o filho, será culpa nossa. Né? Ou a velha máxima deles, eu não pedi para nascer. Então, se a gente peita, em muitos momentos a gente ouve isso, né? Mas eu não pedi para nascer. Se vira, o problema é seu. Né? Mas a gente não tem saída, mas nós precisamos determinar, então, quando que a gente deve dar apoio e quando não. A gente vai estar sempre errado dando apoio ou não dando apoio para ele e para nós. Quando nós devemos dar apoio e quando não devemos dar apoio. Quando temos que estar do lado deles e quando não. Então, vou dar um exemplo em que nunca é bom estar do lado dos filhos e que muitas vezes os pais caem nessa armadilha, que é a aliança com os filhos contra a escola. Que isso é uma questão complicadíssima. Onde os filhos questionam e falam, não entendo por que o professor fez assim, ou não concordo com o professor fez isso, isso, aquilo, e a gente esquece que a visão, tanto da criança quanto do adolescente, é totalmente parcial. Ele olha e ele não entende a complexidade da situação, ou ele está vendo recorte, ou às vezes ele está certo sim. Mas os pais devem escutar isso. E os pais, pai, mãe, vão conversar com a escola para buscar entender. Foi isso mesmo? Concordo, não concordo? Entre os pais. Agora, quando os pais viram e falam, realmente, nossa professora é uma chata. Não, sua professora não podia ter feito isso, ela não pode fazer isso. Ou sua professora está errada. Aí começou a minar a relação, a possibilidade de uma boa relação e de um bom vínculo desse aluno com o professor. O professor que passa tanto tempo com esses alunos e que tem que ser nosso parceiro na educação do nosso filho. Em última instância, se a gente não concorda com uma determinada escola ou com um determinado professor, a gente vai tomar uma outra atitude, mas que não passa pelo nosso filho. A gente não pode dar a ele a força a gente não pode dizer para o filho que nós estamos com ele e que nós somos mais fortes e que nós juntos vamos batalhar contra essa outra pessoa que é uma autoridade para ele, ou que deveria ser autoridade em relação a ele. Então tem muitos adolescentes que chegam no consultório e que quem está precisando mais de ajuda não é o adolescente, e sim os pais.
Não significa que o adolescente não tenha questões, até mesmo porque adolescente tem que ter questões, ele terá questões necessariamente, mas às vezes o que está em jogo são mais as nossas questões do que a do filho. O crescimento e a maturidade, elas requerem tempo, e se a adolescência puder ser vivida de fato, uma hora o indivíduo se tornará adulto, podendo identificar-se com a sociedade, com os pais e com os grupos mais amplos, sem sentir que isso é uma ameaça de extinção pessoal, sem sentir que ele está abrindo mão dele mesmo, porque ele se tornará adulto no momento em que ele puder se sentir inteiro e ele tiver algum norte em relação a quem é ele, o que ele acredita, o que ele pensa e qual é o futuro que ele quer ter. Um futuro menos imediato do que é o da adolescência, né? Mas um futuro que é poder pensar para mais do que alguns dias, para mais do que alguns meses. E isso vai acontecer não em um repente, mas vai sendo construído e uma hora, daí, isso sim, é de repente, ele vai poder ver o mundo, porque ele foi construindo a possibilidade para isso. E a construção dessa possibilidade, ou né, na construção dessa possibilidade, é fundamental que os pais estejam com o adolescente. Estejam com o adolescente que muitas vezes não quer falar, estejam com o adolescente que muitas vezes é grosso ou seco, estar com o adolescente, estar junto com o adolescente que muitas vezes está questionando ou reclamando daquilo que a gente decide, ou daquilo que a gente pode, ou daquilo que a gente faz. É estar com o adolescente a respeito de quem a gente não sabe uma série de coisas, porque a gente não está com ele o tempo inteiro e ele não nos conta tudo o que se passa com ele. É estar do lado dele e mesmo sem ter certeza de tudo que está acontecendo ou de tudo que passa na cabeça dele, a gente cuidar de todas as necessidades dele. É cuidar dele. E cuidar não significa fazer tudo o que ele pede. É a gente ter claro que tem coisas que, mesmo ele sendo um adolescente, mesmo ele sendo muito inteligente ou muito esperto e tendo uma argumentação politicamente correta, de que tem coisas que ele não tem maturidade para decidir sobre o que é melhor para ele. Tem coisas que é a experiência da vida que deu a vocês uma conclusão do que é melhor para ele. Uma experiência que ele ainda não viveu. E que então, quem vai decidir em alguns aspectos o que é melhor para a vida dele são vocês. Só não pode ser pelo que é mais fácil para mim ou aquilo que eu gostaria. Tem que ser com foco no indivíduo, no que é importante para ele, no que será bom para ele. E tem outras coisas que nós precisamos conseguir deixar, sim, que os adolescentes decidam. Cada família terá o seu limite. E daí a pergunta é, né? Vocês aceitam o desafio? O desafio que é proposto pelos adolescentes a cada dia, a cada momento. E que só vão cessar no momento em que eles não precisarem mais de nós, não precisarem mais dos pais e eles mesmos serem adultos. Obrigado. Sua filha é pré-adolescente? Não, tem 8 anos. Já está comendo. Fiquei com medo. Eu queria pular do 8, dos 8 aos 23, fada até a idade. Não é possível, mas o que me deixa um pouco angustiada, eu vejo como nós nos vamos comunicar do lado deles, o tempo inteiro, de que forma as margens que acham jovens, bebidos, oferecidas por amigos, conceitos, como que a gente pode segurar isso? A gente não está com isso o tempo todo, por mais que a gente diga que não deve, a gente vai dizer assim, droga é ruim, mas o amigo diz que a droga é boa e existe muito mais que é boa. Então, não tem como ter controle sobre isso. Não tem. Agora, é importante sim orientar, isso é algo que se faz ao longo
ao longo do processo de desenvolvimento ou de amadurecimento, né? Se faz isso com a criança, se faz isso com o adolescente. Isso não significa que ele não experimentará álcool, ou cigarro, ou outras drogas ilícitas, como não significa se cada um de vocês experimentou. Né? E muitos aqui que possam ter experimentado não significa que hoje façam uso de alguma coisa. Mas a gente tem que ter fé naquilo que a gente construiu com ele. Não é fé infundada. A fé é naquilo que a gente construiu com ele. É naquilo que a gente ofereceu ao longo de todo o processo dele. Né? E que pode sim acontecer momentos em que coisas nada boas acontecem. Como, por exemplo, ele começar a fazer uso de alguma droga e isso começar a fazer mal para ele. Agora, o que vai ser importante é que os pais estejam lá, para estar com ele, se ele precisar. É para estar, que ele pode confiar nos pais. Que isso, eu não sei se eu usei esse termo, né, que é fundamental para o adolescente. Apesar de toda a rebeldia dele, e tudo que ele possa fazer que a gente olha e acha que está errado, é que eles possam confiar que a gente estará lá. Para o momento em que eles precisarem, a gente estará lá. Eles se afastam da gente. Agora, a gente se afastar deles é outra história. A gente se afasta se a gente não conseguir suportar o desafio e a rebelião deles. A gente não precisa se afastar. Eles se afastam sim, mas a gente não precisa. Vai sofrer muito aí. Eu só queria colocar uma questão para você. Você falou assim, não vai dar para a gente segurar. A gente não segura filho nenhum, em qualquer faixa etária. Essa questão de segurar, né? Eu só queria complementar. A gente tem que ter uma relação de confiança, de afeto, exatamente isso que ele colocou. A confiança, né? É como uma rede de proteção. Então é isso que a gente tem que ir, tá bom? Só mais uma coisa. Desculpa, só quis pegar esse gancho. A questão da confiança é tão importante que se o adolescente percebe que a gente não confia que tudo dará certo ou que ele ficará bem, ele também não consegue confiar, assim como a criança. Uma vez eu tomei conhecimento do livro, eu achei interessante e eu comecei a aplicar. Eu acho que funcionou, porque até vocês já falaram sobre isso. A questão das diferenças, porque desde pequenininho você fala, põe a blusa, todos os amiguinhos estão com a blusa, termina o seu prato, todo mundo terminou de comer. Então ele dizia assim, você passa a vida falando isso. Aí quando chega na adolescência, você fala, mas por que você precisa fazer isso? Só porque seus amigos precisam fazer isso? Né? Então, eu entendi isso, né? Até com o Tadeu, finalizando, você passa 7, 8 anos falando que ele fazer tudo igual. Mas quando chega na adolescência, você não quer que ele faça tudo igual. Você quer que ele seja muito diferente. Então, se a gente tem essa consciência, acho que na mesma primeira infância, de estabelecer as diferenças, de respeitar, talvez lá você consiga, né, ficar mais tranquilo. Sim, mas só lembrando que não é porque tudo correu bem na infância e porque nós fizemos bem o nosso trabalho durante a infância que a adolescência vai ser menos turbulenta. Na verdade, é o contrário. Quanto melhor o nosso papel na infância, mais difícil será na adolescência. E isso é saudável. Então, isso é saudável. Por quê? Porque ele confia não é porque ele exige, porque ele confia em vocês. Porque ele confia que ele pode experimentar tudo isso, ele pode experimentar ser e que vocês continuarão ali. Ele confia no ambiente, ele confia em vocês. Foi beijar um menininho atrás da casinha, um de 11 anos, que eu agora não estou conhecendo mais, porque é pré-adolescente, um de 17 que está fumando, porque a gente está esperando esse momento passar, né? Então, cada vez mais eu penso o quanto é importante você olhar cada faixa etária individualmente, sabe? Focar bem em cada um. Então, é muito importante para mim, eu pensei muito. 3 momentos muito diferentes, né, Tati? 6, 11, 17. Que salada. Salada.
Desculpa, não consegui ouvir. A base, você pega seus valores, tudo. Será que isso influencia na autoestima? E como ele também vai reagir na adolescência? Sim, influencia. Influencia que tem coisas que necessariamente num adolescente saudável precisarão acontecer, como a rebelião, como o desafio, né? Mas é sim fundamental aquilo que a gente faz na infância. E eu sou psicanalista, né? Sou psicanalista winnicottiano. Na minha concepção, te diria, além disso, de que a base é importantíssima, a base na infância, eu diria que os 2 primeiros anos são fundamentais. Aquilo, como a gente pode estar com esse indivíduo quando ele é bebê, ao longo de toda a infância, mas nesses 2 primeiros anos, vai ditar, inclusive, questões de moralidade que vem depois. Então, sim, aquilo que a gente oferece é fundamental e a gente tem que confiar nisso. Quando a gente vê que não está caminhando do jeito que a gente acha que deveria caminhar, a gente tem que poder olhar para o que a gente fez e saber se a gente pode confiar em tudo que a gente fez, inclusive o que a gente fez na infância ou não.